Está começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda você a sair do automático para viver uma vida que faça sentido de verdade para você, usando a sua mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eric, no episódio anterior a gente falou um pouco sobre essa questão de muito esforço e às vezes pouco resultado, né? Porque muitas vezes, e isso a gente recebe frequentemente, né? Pessoas que vêm, cara, Bruno, eu luto, eu batalho, e eu quero buscar uma vida mais, o resultado financeiro, eu quero buscar um resultado profissional para daí então poder aproveitar minha família, para daí então, mas cara, eu sinto como se eu largasse, eu vou perder a mão aqui, eu vou perder o time. Por que tanto esforço e não conseguir esse resultado para construir a mudança? Por que isso acontece? E é traumatizante, é frustrante esse negócio, né? O cara fala, porra, eu me esforço tanto, batalho tanto há anos e as coisas não vai. Parece que tem uma trava invisível, né? Parece que a pessoa tá amarrada, travada, e tem mesmo uma trava invisível, pior que tem mesmo. Porque esforço não é sinônimo de garantia de sucesso em lugar nenhum. Um funcionário muito esforçado, ele pode ser muito esforçado, mas ainda assim ele não é efetivo, não produz muito resultado. A mente inconsciente, ela não opera baseada em esforço. A natureza não opera baseada em esforço, necessariamente. A natureza procura sempre percorrer o caminho mais otimizado, mais direto ao ponto, sem pegar atalho, mas sem também ficar dando rodeio por aí, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com o que é esforço e o que é, às vezes, energia dispensada sem trazer retorno. E por que uma energia pode ser dispensada sem trazer retorno? Se eu tô com o meu inconsciente programado para de tempos em tempos ter problema, eu posso me esforçar o quanto for, simplesmente eu vou ter problema. Vamos pegar um exemplo profissional ou financeiro, né? É como se cada um de nós carregasse uma temperatura pré-programada, um termômetro pré-programado, um termostato pré-definido na nossa mente inconsciente. Então é como se a gente tivesse programado, alguns são programados para operar milhões na vida, outros são programados para operar milhares na vida, outros são programados para operar bilhões na vida, outros estão programados para operar centenas na vida de reais. Então quando eu faço um esforço querendo os milhões, mas o meu inconsciente está programado para os milhares, ainda que eu quase alcance os milhões, ou ainda que eu alcance os milhões, o meu inconsciente vai falar, cara, se livra disso, nós não estamos programados para isso, nós fomos ensinados lá atrás, quando a gente era criancinha, pequenininha, né, que o inconsciente não sabe o que é criança, o que é adulto, na verdade, nós fomos programados lá atrás de que o que importa é ter o suficiente na vida. Mais do que isso é cobiça ou ganância. Aí você começa a jogar aquele jogo, só que aí, depois de um tempo, te instalaram um outro programa mental inconsciente, de que não, vamos ter sucesso, vamos prosperar, vamos, né, vida próspera, milhões, e aquela coisa toda. Aí lá na frente eu tô chegando nos milhões, eu até conquisto os milhões, aí tem uma outra programação muito poderosa, que às vezes vem de mãe ou de pai, alguém com grande poder pessoal, grande autoridade na nossa vida, eventualmente. Aí vem aquela programação lá do passado, não, o que importa é ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça ou ganância. Aí eu não tenho consciência desse negócio, as pessoas não têm consciência. Mas eu não sei porque eu comecei a prosperar, eu comecei a me sentir meio mal. Comecei a me sentir meio culpado, começo a me sentir meio triste, meio chateado, meio estressado, começo a desconfiar das pessoas que elas estão comigo por interesse. Aí a pessoa começa a ter esse monte de problema. Aí isso, quando alguém chegar pra mim e relata esse tipo de situação, eu já sei mais ou menos aonde está o termostato financeiro da pessoa. Fala, então, se você não tá confortável, feliz ou se divertindo, curtindo pra caraca essa prosperidade, provavelmente seu termostato financeiro tá programado pra menos do que isso. E de uma forma ou de outra, o que algumas pessoas chamam de autossabotagem ou os boicotes e tal, né? De uma forma ou de outra vai parecer que a pessoa vai se sabotar. Eu não creio exatamente no padrão que as pessoas chamam de autossabotagem. Eu penso que até a autossabotagem pode ser uma coisa boa no nosso inconsciente. Depois eu posso até falar mais sobre isso nesse episódio ou num outro episódio. Mas eu entendo o fenômeno. O fenômeno é, se eu chegar num patamar que parece melhor do que o meu inconsciente está programado para isso, eu dou um jeito de botar aquilo a perder. E realmente faz isso. Tem uma intencionalidade em fazer isso, que é voltar a se sentir bem, voltar a se sentir confortável. Então, por que eu digo que não é uma autossabotagem exatamente? Porque traz uma intencionalidade, traz um ganho. O sujeito ganha milhões, eu vou mandar tudo embora que eu quero viver em paz. É uma programação como se milhões fossem motivo de perturbação. É uma programação que não é verdadeira, conectou uma coisa com outra. Quem disse que ter um patrimônio melhor ou prosperar mais significa perder a paz na vida? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Viver em paz depende de habilidades emocionais. Ter patrimônio de milhões depende de habilidade financeira. É que dinheiro e emoção se conectam, talvez mais pra frente a gente aborda essa parada. No inconsciente tem uma grande mistura entre dinheiro, emoções, paixões, raivas e tudo mais. Tá nesse bololô gigante. As finanças são um bom lugar para entender programações inconscientes, inclusive. E a pessoa tá lá vivendo, ganhando mais dinheiro e cada vez mais perturbada. E o dinheiro não é
o culpado disso. O culpado disso é a programação que ela carrega de que uma coisa equivale à outra. Se eu tenho muito dinheiro, eu vou ter problema. Não é verdade. E a pessoa dá um jeito de voltar pro lugar que ela sente que ela teria paz, se Eu sente não de quero ter boa. problema, né? Não quero ter problema. Se eu não quero ter problema, eu não quero ter tanto dinheiro. Então eu não quero ter tanto dinheiro, o que eu faço? Eu começo a torrar tudo loucamente, eu começo a me desfazer do dinheiro, eu começo a tratar o dinheiro de um jeito meio perdulário, meio desapegado demais do dinheiro e tal. E a pessoa dá um jeito de voltar no lugar onde estava, onde ela se sentia bem. Né? O inconsciente, ele tende a voltar pro lugar onde você se sente bem. Ou ele tende a te levar pro lugar onde você se sente bem. É que nem o ar-condicionado dessa sala. Tá programado, sei lá, quanto? 22 graus, 21 graus, sei lá. Tá programado. Tá programado pra 20 e tantos graus. Cara, se lá fora tiver 18, vai bater 21 graus, 22 graus aqui dentro. Se lá fora tiver 30 graus, vai bater 21 graus, 22 graus aqui dentro. Entende? Se é um aparelho ar quente, ele é quente-frio. Se é um aparelho quente-frio, ele vai voltar essa temperatura para onde ela tá programada. Nós temos o nosso termostato. Tem termostato em relacionamento amoroso. Tem termostato no nosso inconsciente dizendo o que a gente merece ter em relacionamento amoroso. O que a gente merece viver em relacionamento amoroso. O que a gente merece entregar em relacionamento amoroso. O que o outro, a outra, merece receber no relacionamento amoroso. Então tá pré-programado. Tem termostato em vida familiar. O que eu mereço ter como família? Uma família toda disfuncional? Às vezes do jeito que eu aprendi em casa quando eu era pequeno? Ou não? Eu aprendi em casa que tinha uma família totalmente disfuncional e por causa disso eu decido que a minha família vai ser diferente. E aí isso tá lá no meu termostato de vida familiar. Entendeu? Minha saúde física, onde eu tô programado? Para ter uma vida saudável ou não saudável? É programação. É programação. Então, o tempo todo a gente tá com alguma programação no nosso inconsciente que faz a gente corrigir a rota externa mediante aquela programação. Se tá programado para menos do que você tá conseguindo conquistar, mais cedo ou mais tarde você vai voltar pro lugar onde estava. Se está programado para mais do que você está hoje, mais cedo ou mais tarde você vai chegar no patamar maior. É uma programação que não importa a variável externa, ela vai dar um jeito de fazer fechar essa conta lá na frente. Entende? Tem uma história disso aí. Eu gosto dos causos. Eu gosto dos bom. causos. É bom. Assim, essa é bem próxima, mas eu tenho autorização para poder falar, então, assim, é tranquilo. Um primo meu, que inclusive é uma referência na nossa família, o cara que foi meio desbravador, assim, tipo, sair da própria cidade pra ir trabalhar, lugar fora e tudo mais, tal. E ele já tava ali do seu 30 e tantos, beirando os 40 anos, e vivendo uma vida mais ou menos isso que você tenha descrito um pouquinho pra trás. Ele trabalhava pra caceta, lutando no esforço, dedicado, ganhava super bem. Ganhava super bem, era uma média de salário, assim, que a maior parte das pessoas da nossa família nunca tinha imaginado naquele contexto. Não via o filho direito, relacionamento já não ia tão bem, e vários desafios entre ele. E aí a gente foi fazer uma visita pra ele, visita de família e tal, e eu vi esse cara cinza. Esse cara pra mim, ele já foi uma referência, ele é uma referência de certa forma, mas... Eu imaginei ele cinza, como é que é esse cara de cinza? Assim, e tinha algo nele pra mim que esse cara tá desconectado, aí foi onde a gente acabou. Ele vivenciou muito com a gente, você sabe de quem que eu tô falando. E ele, nos últimos 5 anos, estourou no nível, ele colocou esse termostato que você tá falando num nível, que o valor financeiro que esse cara tem hoje, caceta, mano, o cara tá movimentando um volume lindo de ver, só que aí que é o ponto. Ele regulou os outros termômetros. Tempo com a família, buscar o filho na escola, a qualidade de ver. Ele voltou a fazer exercício, que era um negócio que ele nem não tinha na rotina. Porque o quanto essa programação inconsciente, quando ajusta, né, Eric, que era antes um esforço de muitos anos, isso vai fazer diferença na vida dessa pessoa. E o que mais me trouxe quando você trouxe esse exemplo foi esse caso de, cara, ele ajustou o termostato financeiro e todos os outros, só que em comparação com o que tinha antes é muito maior, só que hoje muito menos esforço. Porque se eu ajusto o termostato, o inconsciente inteiro vai trabalhar para a direção daquele resultado. Se eu não ajusto o termostato, a formiguinha tá maluca, que é o consciente, se esforçando para cima e para baixo, o inconsciente tá falando, cara, não adianta, eu vou te trazer de volta pro lugar onde você tá programado para estar. E assim, esse é um fenômeno que explica por que muita gente fica cinza, como você falou, na vida. Por que muita gente fica apagado, fica cansado, fica... O que a gente ouve direto? As pessoas chegando e falando assim, cara, eu tô perdido, eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô de saco cheio de um monte de coisa. E eu não era assim, né? Eu não era assim, eu tô perdido, eu sei lá o que tá acontecendo comigo, cara, não tô feliz. A pessoa traz essa queixa desse jeito. Mas muitas vezes a pessoa já tá há tanto tempo fazendo tanto esforço consciente e o inconsciente tá lá segurando,
travando o resultado na mão ali, que não vai. Não vai. A pessoa tá lá correndo pra cima e pra baixo, mas o inconsciente tá segurando com a ponta do dedo assim, tá falando, não, cara, você não vai chegar lá. Por que não vai chegar lá? Porque você não tá programado pra chegar lá, eu não vou nem te soltar, você pode correr quanto você quiser, pode se esforçar quando você quiser, você não vai chegar lá. Só que, pô, uma coisa é você correr e se esforçar conscientemente por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, uma década se esforçando e não vendo o resultado. E qual que é a história clássica na vida de um ser humano, a grosso modo? Uma criança feliz da vida, aí começa a primeira infância, né, geralmente maravilhosa, aí começa a crescer, começa a ter um pouco mais de problema, aí começa a ter ser diminuído, ser, né, censurado, ser chateado, aí começa a ter uns desafios de relacionamento em casa, começa a ter desafio com os amiguinhos, começa a ter umas brigas, uns conflitos, começa a descobrir o mundo dos conflitos. Aí vai para a adolescência, às vezes esse mundo do conflito vai à 10ª potência. Muitas vezes o adolescente, para formar a própria personalidade dele, ele tem que virar um pouco as costas para os pais ou para pessoas importantes para ele. E é normal esse movimento. Esse movimento do adolescente saindo de casa, indo embora, e depois tem um retorno tardio, é normal, ele precisa formar a personalidade dele, é normal. Agora, se você plantou boas sementes lá na infância dele, esse retorno ele vai embora, depois vai voltar legal. Vai se reconectar com a família de origem, com os pais. Se as sementes da infância não são tão fortes assim, ele vai embora e vai pro mundo e não conecta mais ou conecta lá, muito lá na frente. Aí chega na vida adulta cheio do gás, né? Formou a personalidade, descobriu mais ou menos quem é, então vamos pra vida adulta, né? Geralmente muito idealista. Já, vou fazer a coisa acontecer agora. Não, agora vai dar certo. Não, minha vida não vai ser da maioria. Ele olha ao redor e na adolescência ele já pega que tem algo errado com a maioria. Ele já pega que a maioria vive uma vida péssima. Uma vida que é meia boca, que não faz sentido. Uma vida que não tem... Morna, a pessoa, né? morna, a pessoa não encontrou felicidade, não encontrou realização naquela vida. A pessoa vive por viver. Ele olha ao redor e fala, cara, tá meio estranha essa parada. Se os conselhos que eu ouvi era que era fácil ter uma vida legal... E eu olho ao redor e não vejo a galera. Esses dias eu comentei com vocês, né? Eu tava andando no shopping e aí me abriu o filtro da percepção de começar a observar o semblante e o jeito das pessoas de andarem. Aí eu comecei a observar e falei, cara, muita gente, né? Naturalmente eu tava meio que julgando, fazendo uma interpretação, mas não tava muito fora da realidade, provavelmente não. Muita gente andando com um semblante pesado, triste, chateado, meio que se arrastando, sabe? No shopping. No shopping, né? No shopping. Tu imagina se eu vou no centro comercial. Imagina como é que vai ser, né? No empresarial. E o pessoal pesado, cara. No shopping. Eu falei, cara, mas é meio de tarde de um dia qualquer de semana. Quem tá no shopping poderia estar um pouquinho mais leve, né? Pesado, cara. Pesado. Aí eu olhei e falei, realmente, a minoria das pessoas conseguem viver bem, em paz. Viver em paz é um mérito. Viver contente. É quase o estado, o marco da conquista do Exato. sucesso. Né? Agora, gostar mesmo da vida, aí é uma parada quase inatingível pra uma parte das pessoas. Aí o cara chega no começo da vida adulta, ele olha ao redor e ele começa a se ligar que existe esse problema. Aí fala, não, mas comigo vai ser diferente. Porque eu vou fazer ser diferente. Não, minha vida vai ter um significado diferente, eu vou encontrar a felicidade de um jeito diferente e vai ser massa. Aí ele começa o jogo da vida. Só que ele não foi treinado pro jogo da vida, ele foi meio que jogado pro jogo da vida. Quando a gente fala que nossos treinamentos são treinamento pra vida, algumas pessoas não entendem, né? Fala, como assim treinamento pra vida? Eu já tô vivendo, cara. Tá. Esse é o problema. Você foi pro jogo, cara. Aonde é que aconteceu o treino? Aonde é que aconteceu você se preparar pra o que a vida traria pra você? Não Entender aconteceu. o que existe dentro de você, né? Entender que existe dentro de você, entender quem você é, entender quem são as pessoas que te educaram, entender de onde vem o que você pensa, entender de onde vem essas programações inconscientes. De onde veio tudo isso? E o que tá aí dentro. Não tem esse negócio. Então, para as pessoas, o que elas fazem? Vão pra vida, cara. Vai pro jogo. Rolou a escalação em um momento, falou, cara, começou, já era, já deram o tiro de largada, corre, vai viver, vai viver, vai viver. Aí a pessoa começa a viver. Ela começa a descobrir que por mais que ela se esforce, de tempos em tempos a coisa não vai. A pessoa logo descobre que financeiramente não é tão simples assim, profissionalmente não é tão simples assim, um relacionamento amoroso legal não é tão simples assim, uma família legal, harmoniosa, bacana, não é tão simples assim, uma saúde legal não é tão simples assim, uma espiritualidade legal não é tão simples assim, cara. Não é tão simples, quer dizer, simples seria, mas não é tão fácil assim, né? Simples e fácil é uma parada diferente. A pessoa começa a deparar que por mais que ela se esforce, o negócio não vem. Aí cansa, cara. 5 anos fazendo isso, 10 anos, aí quando começa a chegar nos 30 anos, fala, qual que é o clássico? Um monte de gente de 20 anos fala, com 30 eu tô milionário, com 30 minha vida vai estar bem encaminhada. Aí chega no 30 e fala... Os anos de ouro, né? Os anos de ouro. Nossa, os 30 vai ser massa.
Eu tenho aí uns 10 anos, uma década, vou construir um negócio legal, quando chegar nos 30 eu começo a usufruir. Aí chega nos 30 e não é essa Quando eu história. tô no 30, eu dou aquela sensação do tipo, cara, parece que eu tô remando, né? Parece que eu tô há 10 anos vivendo o mesmo ano. Aí chega com 35 anos, parece que o negócio tá mais ou menos do mesmo jeito. Aí melhora um pouquinho a situação financeira. Aí às vezes compra um carrinho mais legal, mora num lugarzinho mais legal, aí já dá aquela, não, peraí, agora tá funcionando. Mas tá pesado de novo. Fala, não, pera, comparado a tudo que eu podia ter feito, porra, não tá acontecendo ainda. Aí 40, 45, 50, fala, será que ainda dá tempo, cara? Putz, mas peraí, será que eu vou passar pela vida? E aí, tudo aquilo que eu queria ser, tudo aquilo que eu queria fazer, tudo aquilo que eu queria viver, será de verdade que eu não vou conseguir, meu velho? Não pode ser. Aí começa a ficar pesado. Aí dá o que chamam de crise de meia-idade, né? Os 40 e poucos, 50 anos mais ou menos, uma crise de meia-idade. Os 40 e poucos hoje em dia já acontece muito. Aí da crise de meia-idade, a pessoa começa a olhar o final da vida, começa a falar, cara, peraí que já ficou talvez mais tempo na estrada pra trás do que eu tenho pra frente. Putz, e agora? E agora? Aí nessa hora o cara quer mudar. Só que o que acontece? Muitas vezes ele já tá cansado. Ele não tá cansado inconscientemente, ele tá cansado de tentar sem conseguir mudar conscientemente. Só que, de verdade, a estrutura de uma mudança comportamental, uma mudança de vida que é sustentável, ela é simples. Tem uma estrutura. Então, não é uma sentença. A gente falou uns episódios atrás, não é uma sentença. Tem como mudar esse negócio, mas tem uma estrutura. Que pouca gente entende como é a estrutura. E passou 10 anos, 20 anos tentando mudar conscientemente, sem usar a estrutura, que produz mudança comportamental a nível inconsciente de uma forma sustentável, a pessoa se desilude e aí cansa. E aí acredita em algumas verdades, né? Tipo, você não sabe tudo que eu já fiz, você não sabe o que eu passei. E aí... A vida não é tão fácil assim, as coisas não são tão simples assim, a vida é difícil. Quando eu me aposentar, eu aproveito. essa é boa. A vida não é tão simples assim, aí o que acontece? Passa isso pros filhos. Aí essa semente que instalou nos filhos lá, quando os filhos têm 8, 9, 10 anos de idade, vai germinar no filho quando o filho tiver 30 e poucos anos de idade. Aí o filho vai repetir. Ele vai, se esforçou consciente e falou, pô, acho que meu pai e minha mãe tinham razão mesmo. Realmente a vida não é tão simples assim. Aí pronto, aquela semente foi plantada 30 anos atrás, germina lá na frente quando o cara se cansa conscientemente. Mas ele se cansou conscientemente. Ele só não sabe a estrutura do inconsciente dele operar daquele jeito que opera, produzir o resultado que produz. Mas tem estrutura. Eric, então você tá dizendo que o cara acabou de lutar ali uns 20, 30 anos, tentando mudar e não conseguindo. Você quer dizer então que tem um caminho pra ele mudar sem precisar passar mais 30 anos tentando, se esforçando? Sim. Mudar sem precisar passar mais 30 anos tentando e mudar de um jeito que muda mesmo. Por quê? Mudança, ela é uma parada que ela é leve e fluida. Agora, tem gente que ele dá uma guinada conscientemente, mas não consegue sustentar muito tempo. É que nem eu pegar alguém que não costuma correr e falar, cara, agora você vai correr uma maratona e assim, ó, no gás, hein? Você tem que ser um dos 10 primeiros. O cara não vai conseguir. Por quê? Ele vai conseguir os 10 primeiros metros. Mas sustentar uma maratona, você só consegue se tiver todo um suporte. Então, ele tem que ter um suporte cardíaco, tem que ter um suporte respiratório, tem que ter um suporte de musculatura, tem que ter um suporte de articulações. Então, se eu produzo uma mudança sem produzir o suporte do meu inconsciente para sustentar aquela mudança, não adianta, cara. Vai durar uma semana, vai fazer o exercício uma semana. Na segunda semana não vai conseguir. Vai manter a dieta por 2 dias. No terceiro dia já vai fraquejar. Vai manter a onda do relacionamento funcionando bem nos primeiros 2 meses. Depois não vai funcionar. Que nem relacionamento amoroso. O casal se separa. Aí eu não sou contra casal que volta a viver junto. Eu só sou contra o casal que volta a viver junto sem os dois terem reprogramado os inconscientes naquilo que deu problema quando se separou. Vai repetir, né? Vai repetir a mesma coisa, mas no começo não vai. Os primeiros meses vai ser uma nova lua de mel, vai ser incrível. Fala, nossa, que maravilhoso, como fizemos bom de nos reencontrarmos, nossa, que maravilhoso foi. Sim, os primeiros 2 meses sim, porque ainda tá com um pezinho só no consciente, tá correndo os 10 primeiros metros da maratona. Dali a 3 anos, a mesma coisa de novo, os mesmos problemas de novo, a não ser que produza uma mudança sustentável. Há uma mudança sustentável para isso, porque há uma estrutura. Quer saber qual que é a estrutura? Quer que eu conta ou não conta a estrutura? Eu já tava embalando aqui, Eric, como? Pelo amor de Deus, como? A gente tá aqui na ponta da cadeira já. Vai, Eric. Conta ou não conta a estrutura? A estrutura basicamente é a seguinte, cara. Todo comportamento que a gente executa tem uma intencionalidade. Então vamos pegar um exemplo, sei lá. Vamos pegar, já que a gente tá falando de relacionamento amoroso, o sujeito é muito ciumento, por exemplo. Há uma intencionalidade
no comportamento de ser muito ciumento. Aí a outra parte do relacionamento fala, pô, cara, não aguento mais. A mulher reclama, né? O meu marido é muito ciumento, não sei o que lá, sei lá, é só um exemplo, né? Meu marido é muito ciumento, não suporto mais, pô, tá problema, não sei o que lá, insegurança, não sei o que lá. Tá ok, tá no direito dela de reclamar. Mas por que o sujeito tá tão ciumento assim? Qual que é a questão? Há uma intencionalidade nos ciúmes do sujeito. Que intencionalidade pode ser? Vou alucinar aqui, tá? Cada um tem uma, tá no inconsciente, porque como eu falei, acho que no primeiro episódio, o inconsciente de cada ser humano é uma impressão digital. Não há duas mentes inconscientes com as mesmas programações. Não existe isso. Então, o que tá no inconsciente desse cara às vezes? Que tendo ciúmes, ele tem um pouco mais de controle naquela mulher, por exemplo. Ou naquela parceira, ou naquele parceiro, enfim, qualquer configuração que seja. Ele tem um pouco mais de controle sobre o outro. E não é verdade necessariamente. Só que o inconsciente dele acredita que ao demonstrar ciúmes, ele tem um pouco mais de controle e influência sobre os comportamentos do outro, etc, 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 etc. Eric, mas se tem uma intencionalidade, que nós chamamos de intencionalidade positiva, ser positivo não significa que é adequado, que é certo, que é aprovável. Eric, mas tá errado ter ciúmes nesse grau. É patológico que meu marido tem ciúmes de mim. Isso aí tá errado, Eric. Não tem como eu viver em paz assim, pô, ele fica o tempo todo me ligando, querendo saber onde eu tô, não sei o que lá que eu tô fazendo. Pô, eu tô transtornada por causa desse negócio. Cara, mas tem uma intencionalidade no que ele faz. Tem uma intenção positiva, mesmo que não seja adequado, mesmo que você considere que é reprovável, mesmo que você considere que é péssimo isso, do ponto de vista dele, que executa o comportamento, nesse caso o comportamento de ter ciúmes, tem uma intencionalidade. Mas traz consequência ruim pra gente. A gente discute toda semana o relacionamento amoroso por causa dessa postura dele, Eric. Sim, ainda que traga uma consequência indesejada num segundo momento, tem uma intencionalidade, tem um ganho. Todo comportamento tem um ganho. Eric, beber tem ganho? Tem ganho. O sujeito usa droga? Tem ganho? Tem ganho. O sujeito agride o outro? Tem ganho? Tem ganho. Só que tem ganho pra quem? Pra quem pratica o comportamento. Eu tenho um caso de um cara de bebida. O homem dos causos. Tem um caso do cara de bebida. Tem aí? Tem Pô, conta aí. Já peguei que já vou pegar o gancho, já pra exemplificar. Eu depois acompanhando e tudo mais, e a pessoa tinha essa questão da bebida. E a bebida a gente sabe que é um desafio, né? Uhum. E aí buscando entender a intenção positiva do comportamento, ele chegou no ponto, cara, eu só queria aliviar a pressão. Uhum. Ele foi entender... É uma intencionalidade clássica essa daí. Ó. Exato, Bebida, eu queria aliviar drogas, a pressão. Isso. Mas me explica mais, fala mais, né? Assim, não, cara, sabe o que é? Eu trabalhava, tinha um monte de coisa e tal, sexta-feira, e minha cabeça foi uma barulheira. Era uma coisa assim que eu ficava pensando na minha agenda, e eu não tinha percepção disso. Uhum. Eu só tinha essa sensação muito maluca. E quando eu tomava a terceira, passava da quarta long neck, é bem a frase, né? Passava a quarta long neck, cara, era assim, ó. Aí relaxava. Dava uma desligada, e eu não tava mais preocupado com as coisas. Uhum. Não tava mais aquela ansiedade, aquela tensão, tudo aquilo que... Porra, bicho, era bom. E aí, quando eu vi, eu comecei a fazer isso no meio da semana, porque a pressão continuava. E eu encontrei naquilo uma forma de fazer. Chegou uma hora que eu vi que eu tava bebendo todo dia. Uhum. Quando eu entendi que eu não precisava daquilo, eu podia fazer isso de outras formas, cara, foi uma libertação absurda. Eu achava que eu achava que eu era alcoólatra, ele falou. Uhum. Porque tem muito esse nós, quando você é alcoólatra pra sempre. Aí vendem essa crença pra pessoa. Mas, cara, de certa forma, todas as pessoas podem se tornar alcoólatras. Mas quando ele trouxe isso, né, do tipo, cara, eu achava que eu era alcoólatra. Esse cara, ele entendeu. Uhum. Ele entendeu. E o alcoolismo tem isso, mas assim, como todos os comportamentos, né, Eric? De aliviar a pressão, né? O cara tá lá, assim, é o que o mapa dele, a representação interna dele dizia que era aliviar a pressão. Pra outros pode ser outra coisa, mas é um padrão clássico esse daí. O cara bebe, imagina, bebeu a partir da quarta long neck. Então quer dizer que ele vai beber quantas? 5 por noite? E aí tem um ponto, ele falou que depois ele tinha que aumentar. Claro. Não só a repetição, mas Porque o volume, porque o corpo ia adaptando. Exato, gera uma tolerância ali. E aí o cara começa a ter, por exemplo, 5 long necks, 6, 7. Daqui a pouco ele tá tomando 10 toda noite. Imagina o que isso causa fisicamente, causa na relação social dele, com família, com pessoa ao redor, um monte de coisa. Daqui a pouco ele tá bebendo no almoço, porque, né, aí se de manhã tiver um estresse numa reunião, ele vai dar uma escapadinha pra beber no almoço também. E aí a coisa vai perdendo controle consciente. Porque o inconsciente vai pedindo mais daquilo. Eric, mas como é que pode ter uma intencionalidade positiva num negócio desse? É que é positivo pra quem pratica o comportamento. Então, é uma intencionalidade. Quando eu falo intenção positiva, que todo comportamento tem uma intenção positiva, tem gente que não entende esse negócio. Veja, troca a intencionalidade positiva por tem uma intencionalidade. Todo comportamento busca algo, e é algo que traz algum ganho para a pessoa que pratica o comportamento. Tipo, no caso dele, dar uma relaxadinha, desligar um pouquinho da pressão.
É adequado que o cara queira desligar da pressão, queira relaxar um pouco mais? É legítimo? É legítimo, é adequado. Qual que é o problema? Que ele tá usando um caminho comportamental que é ruim. Mas se você não pensar no caminho comportamental, pensar na intencionalidade, é legítimo. Só que o caminho comportamental que ele está usando está trazendo um monte de consequência indesejada. Logo, se torna um comportamento indesejado. Qual que é a história clássica? Por que as mudanças não são sustentáveis? Porque pega um exemplo como esse, do alcoolismo ou dos ciúmes, por exemplo. O que a pessoa vai tentar fazer? Ela vai tentar trocar um comportamento por outro comportamento completamente diferente, que tem uma intencionalidade completamente diferente. Ah, eu não vou mais beber. Agora eu vou, ao invés de beber, eu vou comer uma salada e correr 5 km de noite quando eu chegar em casa. Não vou querer sair, não. Claro, se o seu inconsciente não encontra nisso desligar a pressão ou relaxar, que era a intencionalidade do inconsciente dele, não vai sustentar essa mudança. Você inconsciente vai falar, cara, tô comendo salada, tô correndo 5, 10 quilômetros e eu não tô desligando a pressão, eu tô parece que mais tenso ainda. Imagina se eu sou o cara que tem atenção e que bebe pra relaxar e ainda tenho ciúme. Agora minha mulher tá sozinha em casa? Pior ainda. Não vou nem sair pra correr, mas bêbado eu já tô de olho nela. Aí já era, cara. Por que acontece? O cara vai tentar trocar um comportamento que tem uma intencionalidade por outro comportamento que tem outra intencionalidade. Não resolve. Ah, eu fumo pra dar uma relaxada. Eu vou parar de fumar agora eu vou passar a comer alface. Não vai funcionar. A não ser que tenha a mesma intencionalidade, que dificilmente vai ter. Então, por exemplo, o que é uma mudança verdadeiramente sustentável? Uma mudança comportamental verdadeiramente sustentável. É uma mudança comportamental que substitui um caminho, ou seja, um comportamento que tem uma intencionalidade por outro comportamento que tem a mesma intencionalidade, ou seja, que tem o poder de satisfazer a mesma intencionalidade. No caso do camarada que bebia muito ali, a intencionalidade de relaxar um pouco mais. Eu preciso achar um outro comportamento que também me faz relaxar um pouco mais, que seja mais saudável, que seja mais adequado, que seja melhor por uma série de motivos, bacana. Mas se eu tentar trocar esse comportamento por outro que não atinge a mesma intencionalidade, eu não vou conseguir. E é importante que seja o que ele deseja pra ele, né? Exato. Pra ele. Tem gente que vai conseguir fazer uma mudança legal, por exemplo, depende do mapa de cada um, por isso que tem que fazer sentido pra ele. Tem gente que vai conseguir, eu encontro prazer na comida, eu como muito porque eu encontro prazer na comida. Aí tem gente que vai fazer exercício e vai falar, nossa, mas agora eu encontrei prazer no exercício. Massa. Pode acontecer de trocar a comilança desvairada por exercício? Pode acontecer. Pode acontecer, mas os dois têm que satisfazerem a mesma intencionalidade. Se não satisfizer uma intencionalidade em comum, não produz mudança. Vai produzir um esforço consciente, vai dar uma melhorada e depois de um tempo vai voltar tudo atrás. Não tem jeito. Imagina, o sujeito tem relacionamento extraconjugal e era a regra do casal que não tivesse os adultérios, relacionamento extraconjugal, era monogamia, né? Aí o sujeito vai lá e dá uma puladinha de cerca, porque quer encontrar diversidade. É uma necessidade muito comum do ser humano buscar a diversidade, porque a diversidade traz um prazerzinho ali, etc e tal. Aí o cara vai lá e busca essa diversidade. Aí ele fala, não, tá fazendo mal, tá destruindo a minha família, tá me destruindo, tá virando um caos isso aqui, não tem como sustentar isso aqui, deixa eu mudar. Então eu vou mudar, vou virar um cara fiel, leal, etc e tal. Cara, mas e aquela parte sua no seu inconsciente, que a gente chama de partes, em PNL a gente chama de partes. E aquela parte do seu inconsciente que estava lutando para satisfazer uma intenção de diversidade, de prazeres momentâneos. Ela vai encontrar essa diversidade, esse prazer momentâneo aonde? Não, agora eu vou voltar pra minha rotina, com a minha família, do mesmo jeito. Cara, não vai ter diversidade no seu relacionamento amoroso? Não precisa, isso tá errado. Então, meu amigo, é tomar uma fraquejada e você vai trair de novo. Porque você não criou um outro caminho para satisfazer essa intenção positiva. Mas o teu inconsciente precisa... Nós temos partes dentro do nosso inconsciente que é como se fossem miniaturas. Então eu tenho miniaturas de Eric no meu inconsciente. Essas partes do meu inconsciente, cada uma delas está responsável, é como se fosse um gerente de uma intenção. Ela é a guardiã de uma intenção, ela está responsável por guardar que aquela intenção seja satisfeita de um jeito ou de outro. E tem uma parte lá dentro que está guardiã, responsável por garantir que a intencionalidade de diversidade e prazeres esteja garantido para aquele ser humano. E se você não criar um outro mecanismo que consiga encontrar diversidade e prazer momentâneo dentro do teu relacionamento amoroso, vai dar problema de novo. Enquanto tiver tudo mais ou menos em plano de cruzeiro, tudo mais ou menos bem, não vai ser difícil. O primeiro problema que tiver, o primeiro embate que tiver com a esposa, com o marido, vai voltar para o lugar que conhece. Por quê? Porque não produziu uma mudança sustentável, porque não trocou um comportamento por outro comportamento que satisfizesse a mesma intencionalidade, só que trazendo menos consequência indesejada. Então, o que é a mudança sustentável para mim? É uma mudança que eu troco o caminho A por caminho B, C, D, E, F ou G,
Só que esses novos caminhos satisfazem a mesma intencionalidade que o meu comportamento indesejado trazia para mim. Se não fizer isso, vai durar uma semana, um mês, nem um ano e vai voltar tudo como era. Tem uma metáfora que eu lembro que você usou uma vez, Eric, de viagem, né? Eu quero ir para um destino e caminhos diferentes. Talvez essa seja uma metáfora boa para deixar ainda mais claro essa questão de atender a mesma intenção por caminhos diferentes. Exato. Vamos supor que, sei lá, a gente tá aqui em Alphaville. Aí eu quero chegar lá em Sorocaba, lá em casa, por exemplo. Cara, eu tenho um caminho que é a Castelo Branco. A rodovia Castelo Branco. Mas vamos supor que a rodovia Castelo Branco tá com algum problema. Sei lá, Castelo Branco teve obra ali, e tá tendo obra agora mesmo, inclusive. Reduziu uma faixa, tá tendo muito trânsito. Cara, não tá bom. Esse caminho se tornou indesejado. Satisfaz a intencionalidade de chegar em Sorocaba? Satisfaz. Mas o caminho é indesejado? Tá me trazendo muita consequência indesejada versus o ganho que ele me traz. Pô, não tem outro caminho melhor? Ah, tem a Raposo Tavares. Ah, então quer dizer que se eu for pra Raposo Tavares e ela me levar pra Sorocaba, satisfaz? Satisfaz. O meu inconsciente vai aceitar a mudança da Castelo pra Raposo Tavares, porque ele fala, leva pro mesmo lugar. Agora se alguém fala assim, não, cara, não pega Castelo não, a Castelo tá com muita obra, pega a Regis Bittencourt. Mas cara, Regis Bittencourt, leva pra Curitiba, leva pra Santa Catarina, não me leva pra casa. Me leva lá pra galera, pros treinamentos, me leva, né? Não, vou pegar essa aí não. Nem a pau. Pra que eu vou entrar na Regis Bittencourt se ela me leva a um destino que não é o destino que eu tava querendo ir, cara? Não faz sentido. Então meu inconsciente não aceita. Mas a estrada é boa, Eric, é pavimentada, maravilhosa, tudo, a vista é bonita, a vista é ótima, vai te fazer bem, é saudável pra você. Eu não quero saber, o inconsciente ele não quer saber, o inconsciente quer saber se vai levar pro mesmo destino, eu vou, é uma hipótese, eu aceito. Se me levar no mesmo destino de uma forma melhor, mais fácil, mais leve, mais saudável, eu vou. Se não levar pro mesmo destino, a Castelo Branco pode ser ruim quanto for, eu vou continuar usando ela. Ah, mas te machuca usar ela. Sim, é que eu não conheço outras opções melhores do que ela, eu só uso essa porque eu não conheço outras. O sujeito que ele tem um comportamento indesejado, grita, estoura, explode, o inconsciente dele não conhece outras opções, só conhece aquela estrada para satisfazer uma intencionalidade de, sei lá, controle, dominância, se impor, ter respeito, sei lá, não sei. Cada situação vai ter uma intencionalidade. Enquanto ele não conhecer outras estradas melhores que levam ao mesmo destino, ele não troca. Tem gente que se arrebenta pra ajudar os outros, porque se sentir aceito. Exato. Então vai usar, não tem outro jeito melhor de se sentir aceito, vai usar a mesma estrada. Tem gente que tem ciúmes porque, sei lá, querer ter um controle ali, uma dominância ali, qualquer coisa do tipo. Vai continuar usando essa mesma estrada porque o inconsciente não conhece estradas melhores ou novas estradas, nada desse sentido. Entende? Então, qual que é a mudança comportamental? Uma nova estrada que leva ao mesmo destino, satisfaz a mesma intencionalidade daquela parte inconsciente. Uou. Se você não fizer isso, a mudança não acontece. Caraca, hein? Forte. Divertido, né? Divertido. Eric, se a gente fosse dar uma dica prática para as pessoas que estão ouvindo a gente, de como perceber se as mudanças comportamentais que elas estão fazendo são sustentáveis ou não, que dica seria essa? Cara, se questiona se esse novo comportamento, essa mudança, ela está satisfazendo a mesma intencionalidade do comportamento anterior. Mas tem que ser de uma honestidade, cara. Porque o que acontece? Se a pessoa conscientemente quiser responder essa pergunta, ela fácil vai se enganar. Fala, sim, claro, sim, sem dúvida alguma. Não. Tem que ser uma resposta honesta. E como é uma resposta honesta? É quando eu pergunto pro meu inconsciente. Como é que eu faço uma pergunta pro meu inconsciente, Eric? A gente tem comunicações do inconsciente o tempo todo. O inconsciente, ele responde através de sinais, sensações. São sinais inconscientes. Então todo mundo já teve aquela sensação de, cara, me deu uma sensação de que algo ia dar errado. E deu errado. Né? Às vezes, eu ignorei isso e lá na frente eu entendi que a minha intuição, as pessoas chamam inconsciente de intuição. Não é que eu não creio que intuição não existe, é que eu creio que é uma outra parada, um outro processo que a gente pode eventualmente explicar num próximo episódio aí mais pra frente. Mas algumas pessoas elas acham que foi uma intuição externa, quando na verdade foi o inconsciente mandando um sinal, uma sensação. Cara, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Então, quando a pessoa pergunta para ela mesma, e pode perguntar de olhos abertos, ou eu gosto muito, fecha os olhos e pergunta para você mesmo, essa mudança que eu estou produzindo é uma mudança que realmente é sólida, é sustentável, é saudável, satisfaz a mesma intencionalidade do comportamento anterior? Se tiver uma sensação de que sim, tá tudo bem, estou bem, vai. Se tiver uma sensação de que talvez não. É uma comunicação do inconsciente. Eric, mas como é que eu vou saber a intencionalidade do comportamento anterior? Primeiro assim, não precisa saber exatamente. Saber ajuda? Ajuda, mas precisar? Não precisa de fato. Mas pergunta, fecha os olhos e pergunta qual que é a intenção de eu fazer aquilo que eu fazia ou que eu faço hoje em dia. Vai vir uma
uma resposta. A primeira resposta é melhor, porque a primeira resposta ela é mais inconsciente. Aí às vezes o consciente tenta deixar organizada a coisa. Ah, não, mas isso não faz sentido. Quer dizer que eu bebo pra me afirmar perante os outros, mas isso não faz sentido nenhum. Eu teria que beber, sei lá, pra relaxar, pra não sei o que lá. Cara, o inconsciente deu uma resposta, é essa a resposta. Trabalha com isso. Então às vezes a gente fica querendo conscientemente interpretar ou controlar um inconsciente que tem um tamanho de banco de dados, de acervo de informações infinitamente maior. É tosco, é ridículo, é que nem a formiguinha empurrando o elefante. É uma criança querendo controlar um adulto que conhece muito mais coisa ao longo da jornada. Não funciona o negócio. Então, perguntar para o inconsciente qual é a intencionalidade, funciona, mas tem que confiar na primeira resposta que vem. Ou, de preferência, inconsciente, essa mudança que eu estou produzindo, a mudança que realmente vai ser sustentável, confia na sensação que traz. Essa sensação de vai dar certo, não vai dar certo, talvez sim, talvez não, não sei exatamente, não, vai dar bom. Essas sensações são comunicações da mente inconsciente. É que geralmente a gente não ouve, não sente, não percebe, mas o inconsciente está se comunicando com a gente o tempo todo. A todo instante o inconsciente está mandando comunicação. É que pouca gente consegue perceber ou sentir ou ouvir essas comunicações. Mas pergunta, começa a praticar perguntando. E assim, estamos terminando mais um episódio do podcast O Inconsciente. Para você que acompanhou a gente até aqui, comenta aqui embaixo qual foi a principal reprogramação que você pegou nesse episódio. Aproveita também para curtir esse episódio, para se inscrever no canal aqui, para você acompanhar os próximos episódios. E a gente se encontra novamente na quinta-feira que vem, às 19h28, aqui no YouTube e também no Spotify. Até já. Até lá! Até lá!